Prontinho, vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todas e todos. É com muita satisfação que a gente começa essa reunião. Uma reunião que para mim assim, é de uma alegria muito grande, porque é o coroamento de um trabalho excepcional que a nossa turminha de C fez, que é o desenvolvimento das cartilhas. Então, para aqueles que não nos conhecem, né, eu sou o professor João Carlos Messias, nós somos o grupo de Psicologia do Trabalho e Carreira, que é da PUC de Campinas. Estão presentes aqui, então, os autores das cartilhas e que vão poder apresentar um pouquinho do trabalho que fizeram. Também está aqui presente, ele está com um problema ali na câmera, o meu parceiro querido de trabalho, que é o professor Rodolfo. Daqui a pouco eu já passo a palavra para ele também. Eu queria agradecer a presença de todos e agradecer também a participação especial aqui do Maurício, que está fazendo a tradução para a gente, para Libras, né? Para que a gente possa buscar fazer o nosso trabalho cada vez mais acessível, né? Então, esse daqui é o lançamento é o coroamento, como eu falei, de um projeto bem bacana de elaboração de cartilhas, que, na verdade, a elaboração das cartilhas, assim, é o ponto final, né, de toda uma trajetória, né, que começou já no outro ano, com um trabalho amplo de busca na internet e com o interesse justamente de pesquisar e entender melhor as condições de trabalho para populações que estão em situações de maior vulnerabilidade, né? O nosso grupo tem um compromisso muito grande com o trabalho decente. Esse é o grande eixo que nos organiza, né? O grande guarda-chuva que abarca todas as nossas iniciativas. E aí, então, cada um dos nossos pesquisadores aqui, que vão poder apresentar um pouco dos seus trabalhos, fez esse trabalho, fez a sua contribuição alinhada, né, com essa proposta, né? Então, antes de abrir e a gente fazer aqui o lançamento oficial, né, dessas cartilhas, queria também passar a palavra para o professor Rodolfo, que é o nosso parceiro, né, o meu grande parceiro de trabalho aqui na PUC de Campinas. Rod, se quiser dar um alô para o pessoal, a gente vai ficar feliz de te ouvir aqui. Legal. Boa tarde, gente, tudo bem? Não estou em condições de abrir a câmera aqui agora e talvez vocês tenham percebam alguma intercorrência sonora aqui também. Enfim, hoje é o dia que eu estou de pai e em período integral, então estou com a minha pequenininha aqui, que ela gosta de participar eventualmente desse tipo de atividade, inclusive. Mas enfim, João, acho que super prazer estar aqui. Acho que já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho direta e indiretamente, né, do todo o pessoal que está por aí, do seu grupo, né, mais diretamente, né. Acho que a proposta que vocês fizeram disso dentro de uma iniciação científica, né, de uma não, né, de uma rodada, digamos assim, da iniciação científica, mas vários projetos tendo essa finalidade, né, de produzir algo que possa voltar diretamente para a sociedade, é algo muito interessante e eu pude acompanhar e ver de perto, né, o que vocês desenvolveram. E realmente é um material muito bom, de muito boa qualidade, com embasamento científico, embasamento técnico e que pode realmente ser algo que vai ajudar muito, né, aí as pessoas no mundo do trabalho, que é, afinal de contas, o que a gente tem feito aqui, tá? Então, parabéns aí para vocês. Vou estar por aqui acompanhando, mas qualquer coisa, depois me aciona por aqui, mas estou por aqui acompanhando, tá bom? Obrigado aí, parabéns, gente. Legal, Rod, obrigado. O nosso grupo, eu costumo brincar, o título do grupo é Psicologia do Trabalho e Carreira. Então, debaixo desse guarda-chuva, que aliás é o logotipo do nosso grupo, tem um braço que está mais ligado a questões de saúde, né, do trabalhador, que é nosso lado, e o pessoal mais ligado diretamente às questões de carreira, que é o Rod e toda a equipe dele, né? Nós estamos, como eu falei, todos juntos, é, trabalhando a favor, então, de condições mais dignas de trabalho, que o trabalho possa ser significativo, que ele possa ser fator de realmente satisfação, engajamento, né, realização para as pessoas, sejam as pessoas como elas forem. Então, acho que esse é o grande mote de estarmos aqui hoje, né?
Muitas pessoas no ambiente de trabalho elas sofrem discriminação simplesmente por serem como são, né? E a gente não quer se calar, a gente não tem a pretensão de falar em nome de ninguém, mas a gente tem uh, a ideia, a melhor intenção de falar junto, né? Então, essa é a oportunidade que nós temos, né? Eu queria, antes de passar a palavra para o pessoal, queria lembrar que essa reunião, estando gravada, ela fica então disponível no acervo do nosso site, né? Então, depois, em outros momentos, outras pessoas também terão a oportunidade de acessar esse conteúdo. E então, para isso, eu queria aproveitar e mostrar para todos aqui um pouquinho, compartilhar com vocês, só um pouquinho, mostrar um pouquinho o nosso site, né? Então, o nosso site eu também quero, em primeiro lugar, aqui fazer um agradecimento formal aqui a um dos nossos mestrandos, que é o Gabriel, que assumiu também a função aí de curador do site, né? E tem nos ajudado muito a tornar esse veículo aí um veículo bacana de trabalho, né? Então é muito legal uma coisa do nosso grupo que eu tenho visto, o quanto que todo mundo tem se envolvido e tem realmente arregaçado as mangas e trabalhando. Então esse aqui também é o momento da gente enaltecer essa participação, né? Ó, eu estou compartilhando aqui com vocês, vocês devem estar vendo agora, aqui o nosso site, né? Então, eu vou dar uma passeadinha aqui no site. Essa daqui é a página inicial do site. Então, o site é muito fácil guardar, né? O endereço do site é o nome do nosso grupo, Psicologia do Trabalho e Carreira, Pesquisa e Intervenção, por isso ptcpi.com.br. Então, é o nosso site, né? Então, nesse site aqui, tem aqui uma página de boas-vindas, contando um pouquinho aqui, uma página inicial. Tem uma apresentação, então, de quem somos nós e do que a gente anda fazendo, né? Então, eu, o Rod, os atuais, né, membros, então, a Luara, que é de pós-doutorado, Andressa, Vladimir, né, que são os alunos de doutorado, o João, agora a gente vai precisar atualizar essa informação, porque ele é o nosso mestrando, que está defendendo na semana que vem um trabalho bem bacana sobre as questões raciais, então já vou deixar também disponível o link para vocês acompanharem a defesa, está um trabalho bem bonito, e ele está indo para o doutorado também. E aí nós temos todo, eu não vou citar um por um, mas também todo o pessoal de mestrado, né? E os nossos queridos aqui, alunos de iniciação científica, todo mundo aqui, né? Também aqui alguns links para os nossos parceiros mais próximos. Aqui nós temos a seção do cafezinho, né? Em que a gente conta um pouquinho do que a gente anda fazendo, né? Então, veja as bancas aí de qualificação, de defesa, vai sair uma notícia. Está aqui a notícia sobre o nosso evento de hoje, né? E aí conta um pouquinho, né? Congressos que a gente andou participando, né? Trabalhos que a gente andou fazendo. Na aba de produções, nós temos aqui nossas publicações, então, que o grupo tem estado bastante atuante, então aqui estão os trabalhos que a gente tem publicado aí recentemente, e aí estão as cartilhas. Então, eu vou pular aqui um pouquinho essa parte das cartilhas, porque eu quero deixar por último, né? Nós temos aqui também uma aba de processo seletivo, então estão as informações, a gente acabou de ter o processo seletivo por mestrado e doutorado, aliás, o resultado saiu ontem, né? Então nós temos aí o ingresso de uma turma nova agora para o ano que vem. Aqui tem um vídeo aqui explicando um pouco como é que isso funciona, né? E aí também quando tem vagas então para iniciação científica, para mestrado e doutorado, a gente costuma colocar aqui, né? Então também os contatos para entrar em contato com a gente de um jeito bem fácil. A gente tem uma pequena biblioteca aqui, que é essa aba de referencial teórico, então que são
os artigos mais importantes que norteiam os nossos trabalhos, né? Principalmente esse primeiro bloco, que é a grande espinha dorsal conceitual que a gente tem, que é a teoria da psicologia do trabalhar, e que, como eu falei, tem o trabalho decente como seu coração, né? Mas também o pessoal do ROD trabalha bastante com a teoria de construção de carreira, teoria social cognitiva de carreira. A minha turma aqui tem trabalhado bastante com segurança psicológica no trabalho, modelo JDR, teoria de justificação do sistema, que é uma interface com a psicologia social, também bem interessante. Avaliação psicológica em orientação profissional de carreira, né? Então o ROD é uma grande referência, né? Então a gente tem aqui o prazer de tê-lo conosco, sendo membro do grupo e sendo ele próprio uma das referências mais importantes aí na área. E aí também alguns sites de interesse, né? O ONU, o AIT, né? Que são importantes para a gente poder fundamentar a nossa discussão. E aí, gente, então aí sim, ó, produções, cartilhas educativas. Então hoje a gente tem o prazer de lançar esse material que está muito bacana. Então eu vou encerrar em poucos minutos aqui essa minha introdução e já poder passar a palavra para o pessoal que são os verdadeiros autores desse trabalho. Coleção Liberdade de Expressão e Trabalho Decente. Então, o nosso objetivo aqui foi justamente dar voz e conversar e estar junto de grupos diferenciados de trabalhadores. Então, cada um desses grupos tem as suas questões, tem as suas dores, tem as suas fortalezas, tem os seus encantos. Então, olhar com essa sensibilidade para cada um desses grupos, entendê-los nas suas peculiaridades, foi o trabalho que essa turminha se dedicou assim de coração e fez um trabalho fantástico. Tem que dizer também que a gente tem o orgulho de lá na aba cafezinho tem uma foto, né, da, da apresentação que a gente fez de uma preliminar desse trabalho no congresso na Colômbia, que é o congresso da RIPOT, que é a Rede Ibero-Americana de Psicologia Organizacional e do Trabalho, e essa turminha foi premiada com o primeiro lugar como melhor pôster científico do Congresso. Então, falando exatamente sobre esse trabalho. Então, a gente fica muito satisfeito e eu diria que realmente foi muito merecido, né? É, quando as pessoas entrarem aqui, essa é a grande questão que eu queria deixar registrado, gravado e pedir para todo mundo sempre divulgar e passar adiante. Esse material é gratuito, ele é dinâmico, então quem quiser depois vir e colaborar e pensar em versões mais avançadas e introduzir mais elementos, tal, a gente recebe esse tipo de contribuição de muito bom grado, né? E por enquanto está aqui, ó. São 5 frentes, eu vou pedir então para cada um deles apresentar, de repente a gente pode até apresentar aqui na ordem mesmo que está aparecendo. O Hugo, que está aqui conosco, daqui a pouquinho ele vai contar um pouquinho sobre como foi desenvolver a cartilha, que é Trabalho Decente à População LGBTQIA+. Então, para as pessoas que tiverem interesse nesse conteúdo, basta clicar aqui, né? E aí você consegue baixar a cartilha gratuitamente, pode repassar, pode divulgar. É com muita satisfação que a gente disponibiliza esse material. Então, às vezes, a gente ouve uma coisa que me dá arrepios, que é alguém criticar o mundo acadêmico dizendo que na pesquisa e na academia é uma coisa, uma teoria, na prática é outra, né? Como se fossem dois mundos desconectados. E o que a gente não quer é exatamente isso, a gente quer realmente que esse trabalho ele tenha um impacto social. Então essas cartilhas elas estão aí para serem divulgadas, para serem repassadas, para serem revistas à medida que as pessoas estiverem participando. Então, tá aqui, ó. A primeira, e tem o vídeo também
de cada um dos autores principais, né? Então, aqui o Hugo apresenta o trabalho dele, que é com a população LGBT. O Lucas, que está aqui também, depois ele vai apresentar a cartilha sobre pessoas com deficiência, trabalho decente, né? Então, também aqui, né, por isso a gente fez questão também de contar aqui com o Maurício, dando esse suporte e também essa, essa essa reunião aqui, ela também está habilitada para colocar legenda, tá? Então é só entrar aí no, nas opções do Zoom que ele gera legendas automáticas aqui, tá? Então, essa daqui, e aí eu não vou colocar uma por uma, mas todas estão disponíveis aqui, sempre com o autor apresentando e a própria cartilha. Na sequência, a gente tem o Arthur com um trabalho também belíssimo sobre a população negra e o trabalho decente, discutindo racismo, né? Também um trabalho bem bacana, muito sensível aqui da Letícia, ela também está apresentando aqui a cartilha que fala sobre mulheres e o trabalho decente, né? E a gente conclui aqui então essa coleção também com o trabalho e o vídeo aqui da Nicole, que está apresentando a cartilha sobre refugiados, imigrantes e trabalho decente, né? Bem-vindos ao Brasil, caminhos para uma vida com dignidade e trabalho justo. Então, assim, são temas e trabalhos bem bacanas, a gente está muito feliz e muito orgulhoso desse trabalho. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou deixar aqui na, no chat, né, o endereço, né, do nosso site, e aí eu queria convidar agora, então, as estrelas do dia aqui, para poderem comentar um pouquinho, né? Então, Hugo, já que você é o que apareceu primeiro, estou passando a bola, tá? O Hugo, aliás, eu vou contar para vocês que ontem ele recebeu uma notícia bem importante, né, Hugo? Você pode contar também sobre essa notícia. Obrigado, João. Obrigado aos presentes aqui na reunião. Meu nome é Hugo, eu sou estudante de psicologia da PUC Campinas e agora eu sou mestrando de psicologia da PUC Campinas. Eu passei no processo seletivo de mestrado. Estou muito grato pela sua oportunidade. Então, gente, para sem mais delongas, né, vamos apresentar aí as cartilhas que fizemos, né? Só para introduzir vocês, né, como a gente fez, a gente usou uma mesma metodologia de pesquisa, né, que foi a pesquisa qualitativa consensual. Nós entrevistamos, né, tanto eu quanto os meus colegas aqui de pesquisa, a gente entrevistou representantes de ONGs que se dediquem à causa e trabalhadores de cada pessoa, né, de cada população em situação de vulnerabilidade, né? Com isso, a gente conseguiu recolher essas informações para que a gente pudesse construir essas cartilhas, né? No meu caso, eu pesquisei a população LGBTQIA+, né? E a minha cartilha basicamente fala, né, quais que são as maiores dores dessa comunidade em relação ao trabalho, né? Quais que são as redes de apoio que elas podem procurar e também quais que são os direitos trabalhistas que elas devem saber para se resguardar quando acontece algum tipo de violência dentro do local de trabalho. Então, é basicamente isso, né? Na minha cartilha eu me aprofundo mais, né, nos conceitos de trabalho decente, né, as dores de cada comunidade dentro da sigla LGBTQIA+, né, que cada um tem sua particularidade, cada um tem suas dificuldades também, ressaltando aqui a população trans, né, que dentro da população LGBT é a que mais está em um estado de vulnerabilidade. Eu explico o conceito de passabilidade, né? Que é algo que é implícito dentro de uma contratação para uma pessoa trans, né? Além disso, eu também discorro as ONGs, né? Exponho as ONGs que a gente entrou em contato também, né? E todas essas redes de apoio que essas pessoas podem procurar caso elas sofram algum tipo de discriminação, caso elas não consigam ingressar no mercado de trabalho, né? E caso elas também não consigam permanecer dentro de um trabalho formal. Então é isso, gente. Obrigado pela colaboração aí, João, durante as nossas pesquisas. E eu convido a todos a lerem também e compartilharem para pessoas LGBTQIA+, e pessoas que se dediquem à causa também dessa população. Obrigado, gente.
Muito bem, Hugo. Maravilha. O Hugo, então, ele contou aqui, eu digo que foi muito fácil, né, saber que uma das vagas de mestrado naturalmente acabou sendo do Hugo, porque ele vem traçando uma carreira ali acadêmica. Foram 3 ICs, né, Hugo? Isso. Então, é um privilégio poder ter gente assim na equipe, todos eles. Eu tenho um grande orgulho, vocês vão ver, eu vou ficar parecendo aquele pai coruja, né? Mas é verdade isso. Então, agora o Hugo ele passa a ser também é, nosso mestrando a partir do ano que vem. É o mesmo caminho também que o Gabriel, que é o nosso curador aqui do site, fez, né? Então ele também fez IC e agora veio para o mestrado, né? Na sequência, Lucas. Vamos lá, Lucas. Boa tarde, gente. Meu nome é Lucas, como o João falou. Eu acabei de concluir o terceiro ano de psicologia na PUC Campinas e essa foi a minha primeira iniciação científica. Por isso que eu apresento esse nosso trabalho com muita gratidão e muita alegria. A conclusão de todo esse processo, toda essa caminhada, por proporcionar um trabalho tão importante que traz uma conscientização acerca de um tema que é muito discutido, mas às vezes pouco aprofundado. No meu caso, pessoas com deficiência. Então, como o Hugo já explicou do método, entrevistamos diferentes pessoas para aproximar um pouco mais da realidade delas e apresentar os desafios. Então, na minha cartilha, eu comecei falando o conceito de trabalho decente, assim como todas elas, que é a nossa base teórica, para buscar essa dignidade, a qualidade de vida para essa população em vulnerabilidade. E, em sequência, eu vou apresentar 4 tópicos que foram os principais abordados em todas as entrevistas que a gente discutiu, chegou à conclusão. O primeiro deles é a diversidade do grupo. É muito importante que a gente não coloque todas as pessoas com deficiência em um mesmo bloco de pessoas, em uma mesma categoria. O grupo é muito diverso, tem diferentes características, tem diferentes tipos de deficiência, e isso precisa ser considerado. Muitas vezes esse grupo é visto de forma homogênea, e na verdade ele é muito heterogêneo, é muito complexo. Então, a primeira parte do trabalho é explicando um pouco melhor essa questão, conhecendo melhor o grupo. Em seguida, eu falo de questões legislativas, do acesso aos direitos, de como ao longo da história existem legislações específicas para esse grupo, entretanto, como elas são acessadas na prática. Levo diferentes questionamentos e apresento lá como essas leis, às vezes, na prática, não são exercidas de forma eficiente, garantindo a inclusão dessas pessoas, e muitas vezes excluindo elas. E não só direitos específicos, mas também direitos básicos, como educação, saúde, entre outros. Em sequência, eu falo sobre questões socioeconômicas, eu trago o fator socioeconômico para a discussão como sendo muito impactante para as pessoas com deficiência por conta das tecnologias assistivas, como elas acessam recursos que possibilitam a acessibilidade delas em diferentes ambientes. Então, o fator socioeconômico, a classe econômica que a pessoa está inserida, impacta muito na inclusão dela em diferentes ambientes. Em seguida, eu acho que é o ponto principal da nossa discussão, que relaciona diretamente ao nosso grupo, é a questão do trabalho. Eu vou explicar toda a carreira, todo o processo de trabalho de uma pessoa com deficiência, claro, sempre apontando as diferenças entre cada deficiência, porque cada pessoa vai ter suas particularidades e dificuldades referentes dentro do ambiente de trabalho. Entretanto, a gente tem uma constante, algo que aparece em todos os casos, que é o capacitismo, é o preconceito voltado a essas pessoas, que ele vai percorrer a pessoa desde o momento da contratação até todo o seu desenvolvimento profissional. Então, a pessoa sofre preconceito na hora de ser contratada e após ser contratado. Então, na cartilha eu vou explicar melhor isso, passo a passo, da contratação até o desenvolvimento da carreira dela, que também é limitado por conta desse capacitismo que ainda atravessa as relações trabalhistas nos dias de hoje. Então, basicamente, minha cartilha é isso. Eu convido você que está ouvindo essa reunião ao vivo ou depois gravada para conhecer melhor nosso trabalho, não só o meu, como de todos, que é muito interessante, é uma discussão muito importante e tem um viés acadêmico e tal, e como o João comentou, é muito importante a gente ter essa conexão com toda a sociedade. Eu entrei no grupo pensando nisso, de querer aproximar essa relação da academia com o restante da sociedade, e esse trabalho é um exemplo nítido disso e realiza esse trabalho perfeitamente. Obrigado. Muito bem, Lucas. Maravilha. Na sequência, logo depois, então,
da cartilha do Lucas, lá no site a gente vai ter a do Hugo. Não, do Arthur, perdão. O Hugo já foi a primeira, né? Arthur, conta um pouquinho então do seu trabalho. Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço a todo mundo que está presente, a todo mundo que está assistindo essa reunião posteriormente, né, postada após a gravação. E, bom, o nome da minha cartilha, além da estatística, o caminho para a dignidade na empregabilidade da população negra. E, bom, eu quero começar apresentando que eu sou aluno de psicologia da PUC Campinas também. Acabei de finalizar o terceiro ano, estou indo para o quarto ano. E acredito que esse trabalho ele tenha mudado muito a minha perspectiva de vida mesmo, no sentido de como se olha para o ser humano. Principalmente após a minha primeira entrevista, que eu tinha um discurso de ter esse trabalho para dar voz às pessoas, mas a pessoa que eu estava entrevistando, de uma forma muito humilde, muito educada, me falou: não, Arthur, as pessoas elas têm vozes e elas estão gritando há muito tempo e cabe a você ouvir essas pessoas. Então, esse trabalho, quando a gente pensa em realizar ele em conjunto, tanto com as ONGs quanto os trabalhadores, é nesse sentido de que, para a gente construir um trabalho que ele faça sentido na vida dessas pessoas, faça sentido academicamente, ele seja coeso, ele precisa ser a partir da escuta, a partir da colaboração. E, bom, esse trabalho ele começa com a apresentação da proposta dessa cartilha, da intenção nossa de realizar esse trabalho, e posteriormente ele apresenta o que é o trabalho decente, que é o ponto central que nós estamos defendendo com a promoção dessa cartilha. E bom, essa cartilha ela é estruturada em quatro pilares centrais. Então, o primeiro pilar eu destaco barreiras estruturais que ocorrem na história brasileira. Então, o racismo ele é algo, claro, que acontece mundialmente, mas ele está enraizado na história do Brasil ao longo de séculos, de 300, de 400 anos, que a pessoa negra é uma pessoa de menos valia no Brasil. E isso acontece até hoje, é uma coisa que foi mantida. Ela não teve nenhum apoio, essas pessoas não tiveram apoio, não tiveram suporte. E isso condiz com uma realidade atual que é uma disparidade muito grande no mercado de trabalho, no sentido de valorização, de remuneração. Então, esse primeiro pilar eu trago dados que mostram isso, que a história do Brasil é uma história que ela é construída a partir do racismo e por isso também cabe a nós, é de importância que a gente lute contra o racismo e que a gente consiga construir um país diferente. E bom, a segunda parte, o segundo pilar dessa pesquisa, ele diz sobre o empoderamento, sobre a autoestima e sobre a valorização do trabalho, ou seja, sobre a parte subjetiva do que é o racismo. Então, o racismo no Brasil, o racismo não é só o ato de ser racista. O racismo é muitas vezes uma forma de pensar, é uma forma de como se constitui a identidade das pessoas. Então, muitas vezes o que esse racismo pode minorizar uma pessoa no sentido de como ela enxerga si, de como ela enxerga o seu trabalho, e como o racismo impacta diretamente de como as pessoas, principalmente pessoas brancas, desvalorizam o trabalho de pessoas negras. Então, o racismo, nesse sentido, ele vem do ponto de vista subjetivo. Ele não é só social, ele é justamente a partir dessa construção da identidade, de uma forma de pensamento. Até não só de pensamento, mas como de padrões estéticos, do que é certo, do que é errado, do ponto de vista até moral e de beleza também. E bom, na terceira parte, o terceiro pilar, eu trago sobre a importância do empreendimento. O empreendimento muitas vezes é considerado uma saída para o enfrentamento do racismo, né? Principalmente reforçando a autonomia, reforçando a resistência. Entretanto, o ponto-chave desse capítulo é que o empreendedorismo ele tem que ser visto como uma forma, mas não como uma solução. Porque quando a gente trata do empreendedorismo como solução, a gente está invisibilizando muitas vezes violências que são sofridas no mercado de trabalho, no processo de seleção, no desenvolvimento de carreira. Então, a gente pode tratar sim o empreendedorismo como muita importância, porque ele é, mas ele não pode ser a única solução.
ele tem que ser visto de maneira crítica. E, bom, o quarto pilar desse trabalho é como os espaços de resistência, a representatividade e a ocupação de espaço é extremamente importante no combate, combate ao racismo, porque é a partir dessa comunicação entre todos que a gente pode ter um coletivo forte, um coletivo resistente, um coletivo que enxerga uns aos outros. Então, esse capítulo traz a importância de nós fortalecermos essa rede de apoio emocional, essa rede de apoio no trabalho, essa rede de apoio com ONGs, que são extremamente importantes, essa rede de apoio científica, que são centrais para o combate ao racismo e para a promoção do trabalho decente. Principalmente valorizando o feminismo negro, que no Brasil é o que mais produz cientificamente, é o que mais luta contra o racismo, é o que, na maioria das ONGs, é o ponto central, é o feminismo negro, então é o que também valoriza bastante isso. Bom, por fim, essa cartilha apresenta algumas discussões sobre o trabalho decente, algumas questões importantes. Apresenta também como denunciar o racismo de forma presencial, de forma online, por telefone, como identificar alguns tipos de racismo. Tem também algumas reflexões, justamente a reflexão que eu trouxe no início da minha fala sobre a importância de ouvir as vozes dessas pessoas. E também trago organizações que lutam, organizações extremamente importantes que lutam contra o racismo no Brasil. Organizações maiores, organizações menores, mas que realizam um trabalho belíssimo quando a gente está falando de combate ao racismo. Por fim, tem os agradecimentos, tem algumas indicações de leitura. E é isso, eu agradeço muito ao João pela oportunidade de fazer parte do grupo, é algo que mudou muito a minha visão de mundo mesmo, sabe? A minha sensibilidade quando a gente tem esse olhar para com o ser humano e como é importante a gente se vincular a causas sociais, a essas pautas, a essas lutas, para a gente poder construir um futuro melhor e um presente melhor, principalmente. Bom, é isso. Muito bem, Arthur. Mais um trabalho assim de altíssima relevância. Eu quero passar a palavra agora então para Letícia, que fez a cartilha falando sobre as mulheres. Então vai lá, Lê. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu estou terminando o quarto ano de psicologia. Essa também é a minha primeira iniciação científica. E na minha cartilha eu vou falar sobre as mulheres e o trabalho decente. E sobre a importância de falar sobre isso. A mulher vem de um lugar histórico de submissão. Então, até 1988, por lei, ela tinha que ocupar esse lugar de submissa. Então, foi uma luta muito grande das mulheres para estarem onde estão. E a gente vê conquistas muito grandes, muito significativas. E justamente na minha cartilha, o meu primeiro ponto é falar todo esse processo, toda essa luta, até para relembrar o quanto que o coletivo é importante para conquistar os nossos direitos e o nosso espaço. Apesar de muitas conquistas, a gente ainda vive muito retrocesso, nós mulheres. Então, ainda tem a desigualdade salarial, ocupar várias jornadas no dia, duplas, triplas, e que isso dificulta a ascensão de carreira. Então, são poucas mulheres, enquanto comparada a homens, que estão em cargos altos, realmente altos. Então, essa cartilha vem justamente nesse lugar de falar que nós estamos conquistando, e nós conquistamos muito, como o direito à educação, o direito a sair de casa, a lutar por nossos filhos, mas a gente ainda assume papéis que foram tão naturalizados. Muitos recortes eram sobre ter que se provar o tempo todo, se provar competente. Isso vem desse lugar que a gente a gente só entrou no mercado de trabalho porque os homens precisavam ir para a guerra. Então a gente só foi entrando e assumindo nosso lugar porque não tinha figura masculina. E a gente precisa se provar normalmente para homens que a gente consegue ocupar esse espaço. O que chega a ser um absurdo, né? Porque olha tudo que eu estou mostrando que as mulheres conquistaram. Então, a cartilha vem bem nesse sentido de mostrar toda a luta e a importância do coletivo. E também vou trabalhar algumas questões sobre os direitos
porque foi uma coisa que pouco apareceu, a noção dos nossos direitos enquanto mulheres, principalmente relacionados à maternidade, que é algo imposto ainda, por mais que seja uma escolha, ainda é muito imposto, ainda é muito naturalizado que a mulher tenha que ser mãe e abdique da carreira por isso. Então, vem muito nessa reflexão de não ter que escolher uma coisa ou outra e de repensar esses papéis sociais que estão impostos pelo patriarcado. Tem os canais de denúncia, tanto online quanto por telefone, e algumas das entidades que ajudaram muito na construção dessa cartilha, que deram sugestões, que elas trabalham com as mulheres, e as entidades que ajudaram a construir esse trabalho. Então, é isso. Agradeço muito a participação de todos. Legal, Letícia. E a coisa difícil aqui, né, que a gente acaba percebendo é que essa é uma questão mundial, né? Então, estudos ao redor do mundo todo mostram, né, disparidade salarial, de oportunidades, o tal do teto de vidro. Então, ainda é difícil a gente pensar que em pleno século XXI a gente ainda tem que pensar que essas são questões, né? Estou falando aqui a partir das mulheres, mas na verdade todas, né? Mas é, são fatos aí. Então a gente está tentando fazer a nossa contribuição, né? Legal, Lê, muito bem. E aqui eu também queria chamar a Nicole. A Nicole fez a cartilha dela também, né, Nick? Falando sobre os trabalhadores que são imigrantes e refugiados, né? Então, por favor, Nick, conta um pouquinho também do seu trabalho, que ficou bem bacana também. Oi, gente, boa tarde. Obrigada a todos presentes e quem está nos assistindo online. Então, eu sou a Nicole, né? Sou aluna, estou indo para o quinto ano de psicologia, é minha primeira iniciação científica nesse grupo. Agradeço a todo o grupo pela sua trajetória. E na minha cartilha, a gente falou um pouco sobre a população refugiada e imigrantes, né? Com o título Bem-vindos ao Brasil, Caminhos para uma Vida com Dignidade e Trabalho Justo. Nessa cartilha, a gente buscou entender e dar voz, né, a essa população vulnerabilizada, entendendo os seus desafios e o que eles nos trazem como desafios do próprio trabalho, né? Principalmente para esse público, o trabalho é algo fundamental para se fortalecer em um novo país, né? E a gente aqui, eu diferenciei também as siglas, né, de refugiados e imigrantes, que muitas pessoas confundem e são públicos bem diferentes. Refugiados são aqueles que estão com os direitos humanos, né, a risco, enfim. E os imigrantes que se mudam por outro país por várias questões, né? Importante diferenciar por conta das leis também, né? E eu coloquei também a diferenciação, né, dos trabalhos formais e informais que existem aqui no Brasil, que é importante também que muitas ONGs e entidades trouxeram, né, para a gente não banalizar os trabalhos informais para essas pessoas, principalmente refugiados, que pode ser a principal fonte de renda daquela pessoa, que às vezes ela está precisando daquele salário no dia, enfim. E a cartilha vem nisso, para a gente conscientizar os tipos de trabalho existentes, para ela saber em qual trabalho ela está escolhendo, em qual trabalho ela está entrando, né? Sabendo que ela pode ter um trabalho decente, ter um trabalho com direitos, com dignidade, mas entendendo criticamente todo esse processo, né? E aqui a gente fala um pouquinho sobre também o quanto é importante, né, a divulgação de cursos de idioma ou de escolas que têm um valor acessível para esse público, que também é um fator importante para ter um emprego assim mais seguro para essa população. E nesse tópico, a gente vai contar um pouco sobre seus direitos e sua proteção, porque aqui no Brasil, o imigrante ou refugiado, ele se equipara nos direitos de qualquer brasileiro naturalizado ou brasileiro daqui mesmo. E é importante mencionar também que não existe imigrante ilegal, que é o que muitos imigrantes acham ou ficam com esse medo de
de divulgar, de fazer o seu currículo, de procurar um emprego melhor, ele só está em uma situação irregular. A gente explica também como tornar essa situação regular, por onde começar esse processo de se regulamentar aqui no Brasil. A gente também fala, né, sobre o trabalho decente, a conscientização desse trabalho com dignidade aqui no novo país, né, que essa pessoa possa vir. E também é importante mencionar que a gente fala também sobre os disque denúncias, né, porque esse público ele pode facilmente cair em um trabalho análogo à escravidão, que a gente também menciona um pouco do que é esse trabalho, que às vezes não existe tantas informações sobre o que essa pessoa vai fazer, por onde ela vai trabalhar, e ela pode acabar, né, nessa situação de trabalho análogo à escravidão. E aí, o que fazer a partir disso? A gente tem o Disque Denúncia, onde buscar ajuda, é, a gente fala também do coletivo como estruturante, né, dessa nova vida aqui. A gente colocou algumas ONGs que também nos ajudaram a montar esse projeto e que também tem grupos de apoio, grupos de escuta, para fortalecer o coletivo dessas pessoas que às vezes não tem, né, uma rede de apoio tão grande aqui nesse país, e essa ONG pode vir, né, com esse apoio. Então é isso, gente. Obrigada ao grupo, obrigada a todos aqui presentes. E a cartilha foi essa. Quem puder compartilhar, os trabalhadores, entidades, fica aí o convite. Muito bem, Niki. Muito bem. Olha, eu vou pedir licença, gente, já que estamos aqui gravando, só para dar uma passadinha aqui, Hugo. Eu acabei me tocando, só que podia compartilhar o conteúdo da cartilha a hora que o Arthur começou a falar. Então vamos dar só uma passadinha rápida aqui de novo. O Hugo já falou do conteúdo dele, mas aqui só para mostrar que também está uma cartilha muito bonita e muito bem feita, né, Hugo? Então, se você quiser comentar só os capítulos, né, que Ah, ela está sim. organizada, né? Posso sim. Então, na introdução, eu falo, né, o que que é o trabalho decente, dou uma breve explicativa, né, do que é o trabalho decente para a OIT, para a teoria da psicologia do trabalho, é onde a gente usa a nossa base epistemológica. Pode ir passando, João. Ah, Aí eu falo das violências invisíveis e incontidas nesse primeiro capítulo, que diz respeito a todos os históricos de violência que pessoas LGBT passam na vida, né, que muitas vezes impossibilitam elas de ter a mesma capacitação profissional que pessoas heterossexuais cisgêneras. Ah, Pode ir passando, João? Espera só um pouquinho, Hugo, que eu fiz algum. Peraí, eu perdi aqui. Ah, tá aqui, pronto. Vamos lá. Tá passando? Tá sim. Joia. Vamos lá, pronto. Nesse segundo capítulo, eu falo mais agora a respeito de violências de pessoas LGBTs no local de trabalho, né? Toda a questão de como elas se inserem no mercado formal de trabalho, né? As dificuldades de se inserir e também as dificuldades de permanecer, né? Eu explico aqui a questão da quais que são as agressões que essas pessoas sofrem, né? Quais são os tipos de violência que essas pessoas sofrem, né? Eu coloco algumas análises e alguns dados estatísticos sobre violência contra pessoas LGBTs no trabalho, né? Aí eu também abordo a questão do que é passabilidade, né? Reforçando a ideia de que pessoas trans são as pessoas mais vulnerabilizadas Uhum. entre a população LGBT. Ah, no terceiro capítulo, eu falo sobre os direitos trabalhistas das pessoas LGBTs, né? Direitos conquistados aí ao longo de muita luta enfim, né? Trago aqui os artigos constitucionais, decisões do TRT, do STF e também o Disque Denúncia, né? Caso alguma pessoa sofra algum tipo de violência dentro do local de trabalho, né? Do ambiente laboral como um todo, né? E o quarto e o último capítulo eu falo sobre as redes de apoio, né? A importância de enfrentar esses problemas de uma maneira conjunta, né? E aí eu trago também, né, no final, algumas ONGs, né, de referência que a gente encontra, né, que a gente entrou em contato, que a gente viu que o trabalho dessas ONGs é referente a trabalho e pessoas LGBTQIA+. E, enfim, fica aí o convite para todos a compartilhar essa cartilha e a lerem com mais profundidade. Obrigado. Maravilha, maravilha.
Muito bem. Gente, também queria contar que esse grupo ele está com esse trabalho todo. Eu fico muito feliz porque, assim, como vocês viram, é um trabalho. Todas essas cartilhas, elas foram feitas de uma forma muito coletiva, porque é o que a gente acredita muito. Então, a gente nunca tem a pretensão de falar por, mas sempre de falar com. Falar com na prática significa o quê? Nós fomos falar com a literatura, então todos eles fizeram toda uma busca muito ampla de trabalhos científicos, acadêmicos, né? Foram entrevistar as ONGs, que são as organizações aí que estão interessadas em cada uma dessas temáticas, foram entrevistar as pessoas que são uh, uh, pertencentes a cada um desses grupos. E então, a partir dessa conversa toda muito rica, nós aprendemos demais. Então, o que a gente está fazendo é devolver. Então, todo esse trabalho que um grupo de pesquisa faz numa universidade, que tem uma responsabilidade social, porque afinal de contas nós temos aí incentivos, né? Nós temos bolsas, o dinheiro do contribuinte que vai também para a CNPq, para a FAPESP, para a própria PUC, como entidade também faz o seu aporte. Então, esse é o momento da gente devolver, né? Por isso que a gente fica assim muito satisfeito, né? E essa turminha aqui também é uma turminha muito séria. Então, assim, o Hugo já contei, ele fez 3 ICs e agora ele está indo para o mestrado. Mas vamos lá, Lucas, você vai fazer mais uma IC, é verdade? Isso, estou indo para segundo IC, eu vou continuar nessa temática de pessoas com deficiência, só que agora eu vou funilar um pouco e é pessoas com transtorno de espectro autista no ambiente de trabalho. Muito bem. Letícia, você também ouviu falar que vai fazer mais uma IC? Com certeza. Agora, meu próximo tema de pesquisa são pessoas 60 mais no mercado de trabalho. Bem animada para começar. Legal. Nick, E indo para a segunda IC com o tema de trabalhadoras mães solo, né? Aí incrementando o trabalho da lei, estudando sobre o trabalho na jornada dupla ou tripla, né? e que é uma das realidades mais comuns no Brasil, né? E você, Arthur? João, parece que sim também. Então, me Pelo que eu conte. sei, eu vou trabalhar com pessoas, a realidade de pessoas egressas prisionais, tentando adentrar e se manter no mercado de trabalho. Que legal. Então, gente, tomara que essa aqui seja a primeira reunião dessas divulgações e que lá na frente a gente possa fazer mais uma rodada, né? Porque a turminha já está toda empolgada, tem que dizer assim, não são propostas, já são realidades, então todos esses trabalhos estão aprovados e eles já estão em andamento, né? Então, na verdade, a gente só está agora no final do ano dando uma respiradinha, né? Porque trabalhamos pra caramba, né? Então, acho que está todo mundo agora aqui em clima de fazer amigo secreto e abrir presente de Natal e assim, com muito mérito, né? Muito merecido isso. Mas agora, dando essa respiradinha, a gente já vai com tudo para o próximo ciclo de pesquisas. Então, é uma satisfação muito grande, né? Poder ter esse momento aqui, né? Gente, assim, um elemento a mais só a gente poderia, mas eu não quero ficar me estendendo muito aqui, mas tem um elemento a mais que é interessante, que é a gente pensar o seguinte: a proposta, em último, a proposta base disso tudo é justamente a gente pensar na dignidade de trabalhadores e trabalhadoras, né? E que essas pessoas possam ser respeitadas nas suas características pessoais. Mas vamos lembrar que aqui a gente faz algumas divisões que são mais didáticas e arbitrárias do que a realidade realmente a gente encontra. O que eu quero destacar é a questão da interseccionalidade. Então, por exemplo, o Hugo fez toda uma cartilha dedicada à população LGBT. O Arthur fez toda uma cartilha dedicada à população afrodescendente, os negros e negras, né? Mas a gente pode estar falando sobre uma pessoa negra
que é da população LGBT. Então, nesse caso, o que a gente acaba observando é que o preconceito, as barreiras, tal, elas são dobradas, né? São mulheres que também são imigrantes, são pessoas com deficiência que também são de alguma dessas outras. Então, o que a gente vê é que esses fenômenos todos eles vão se somando. Então, realmente, o esforço e a atenção e a luta aí, a favor, então, da dignidade, ela tem que também ser igualmente multiplicada, né? Então, por isso que a gente está assim se debruçando tanto sobre esses temas, né? Como eu falei para cada um deles quando eles vieram conhecer nosso grupo, nós não temos temas, nós temos causas, né? Então, e aqui estamos levantando a bandeira dessas causas, né? Então é isso, gente. Finalmente, acho que cumprimos com bastante competência esse ciclo de trabalhos. Eu queria agradecer demais, demais, demais a participação. Essa turminha aqui é maravilhosa, né? Sou muito abençoado de ter gente tão boa aqui por perto, né? E queria deixar aberto aqui assim para considerações finais. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa também, fica à vontade. João, eu só queria comentar mais uma coisinha, que em breve, né, lançaremos sobre a minha cartilha, principalmente, mas a tradução dela, né, que foi algo que as entidades trouxeram, né, de diversas línguas para ter mais acesso, né. Enfim, Uhum. em breve estará no site. Isso, bem lembrado, Nick. Então, do mesmo jeito que a gente está fazendo a tradução aqui para Libras, também vamos fazer a tradução para os outros idiomas, né? Especialmente o espanhol, né? Porque o Brasil acaba não sendo o destino principal dos imigrantes aqui da América Latina, entre outros fatores, principalmente por causa da questão do idioma, né? Bem lembrado, Nick. Que mais, gente? Algum comentário mais que vocês queiram fazer? Eu acho que completando a Nick, a minha cartilha também vai trazer outras versões, pensando na maior acessibilidade, em diferentes formatos, para que todos consigam ter o acesso, né, de alteração de cores, de fontes, também questão audiovisual, para poder possibilitar essa maior acessibilidade. Legal. Aqui a gente está lançando a primeira versão das cartilhas, né? Cartilhas 1.0, né? Logo, logo a gente tem as versões avançadas, né? Maravilha. Algo mais, pessoal? Joia. Então, gente, fica aqui mais uma vez o agradecimento, né? Gratidão, gratidão, assim, de coração mesmo por essa oportunidade. Eu queria dizer de um jeito muito pessoal, sabe, que é muito maravilhoso a gente poder discutir trabalho decente, a gente poder discutir um trabalho que seja significativo e, no nosso caso aqui, a gente ter o privilégio de viver isso, né? Então, é uma equipe de pessoas dedicada, sensível, competente e que faz, assim, eu particularmente sou muito grato de ter esse pessoal todo junto e de poder chegar ao final de um ano como esse, como eu sempre digo, cansado, mas realizado, né? Então, é assim que a gente tem que chegar no final de um dia. A gente deve chegar cansado, porque o dia foi produtivo, porque a gente fez muito, mas não desgastado. Então, eu chego com o coração leve, feliz e peço para todos aqueles que tiverem oportunidade que levem adiante esse trabalho é feito com muito carinho e que as portas estão escancaradas, não estão abertas. Então, se mais gente tiver mais contribuições, a cartilha vai ser versão 2.0, 3.0 e vai por assim diante, porque é um trabalho vivo, dinâmico, orgânico e cheio de significado. Tá bom? Maravilha. Quero agradecer também ao Maurício aqui pela tradução, né? Que ficamos muito felizes de poder contar contigo também. E terminamos 2025 com chave de ouro, que venha 2026 para a gente continuar defendendo as nossas causas que não são temas. Tá bom, pessoal? É isso. Grande abraço para todo mundo. Ah, posso tirar uma foto? Quem tiver, quem puder abrir a câmera aqui, que não tiver, eu vou fazer uma pequena foto aqui para.
Olha, vamos lá. Josiane está aí também, agora que eu vi, que legal, né? Maravilha, vamos lá. Então, ó, vou fazer aqui a nossa foto. Beleza. Pessoal, então um grande abraço para todos, um ótimo fim de ano, boas festas e que 2026 seja um ano repleto de realizações para todos. Valeu.